O tema do nosso devocional de hoje é o livro diferente dos outros, o livro diferente de todos os outros. Olha o que diz ali em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia é um livro fantástico, com uma riqueza de gêneros e estilos literários. Deus usou a versatilidade humana para se revelar e transcrever o divino aos seres humanos. Escrita em línguas diferentes, por diferentes autores, em épocas diferentes, a Bíblia testifica na sua unidade sobre o Salvador da humanidade, o Senhor Jesus Cristo. Testemunha também que a palavra é inspirada por Deus como instrumento para se dar o conhecer ao mundo. Felizmente, no nosso país, todos nós podemos ter acesso e fazer uso da Bíblia para nossa instrução e crescimento na fé em Cristo. Ela, mais do que qualquer experiência ou inspiração pessoal, é o instrumento pelo qual as pessoas podem chegar ao conhecimento da verdade que transforma e que liberta. Aproveite este presente maravilhoso que o próprio Deus preparou para você. Aproveite essa oportunidade. Aproveite o livro, aproveite a Bíblia. Tenha uma Bíblia. Leia essa Bíblia. Ore e peça ao Senhor para trazer luz às passagens e temas que você ainda não compreendeu. Dedique parte do seu tempo para ler a palavra do Senhor, realizar um devocional. Meu irmão, é essencial na sua vida e certamente fará toda a diferença. Separe momentos para conhecer mais a Bíblia com estudos aprofundados de textos ou histórias bíblicas. Busque aprender a palavra de Deus todo o tempo, sempre. Busque sempre praticar aquilo que a palavra de Deus fala. Não apenas ouvir a palavra de Deus, mas ler e aprender. E, claro, colocar em prática aquilo que ela ensina, aquilo que ela prega. Amém? Então, este foi o devocional do nosso dia de hoje, o livro diferente de todos os outros. Meu irmão, você pode ler qualquer livro, livro de romance, livro de suspense, qualquer livro. Nenhum livro vai ser tão bom para você, vai te encher tanto como a Bíblia. A Bíblia, ela é um manual da nossa vida e você precisa estar com a Bíblia sempre conectado com essa palavra que é a verdade, essa palavra que liberta e esta palavra que transforma. Amém? Deus te abençoe, faça isso em nome de Jesus. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é: qual é a verdadeira mensagem do Evangelho? Qual é a verdadeira mensagem do Evangelho? E eu baseio esta mensagem hoje no livro de Lucas, capítulo 15. E quando eu faço essa pergunta para você, talvez você pense que a grande mensagem do Evangelho, a grande ênfase do Evangelho é a ideia de que Deus, Ele quer te ver bem. E para isso, Deus está disposto a remover todos os obstáculos que cruzem o seu caminho. Mas eu digo para você que essa é uma ideia muito infantil a respeito de Deus. Porque talvez os obstáculos da sua vida sejam as pessoas que nós convivemos todos os dias. E se o grande plano do Evangelho é nos deixar bem, Ele não estaria fazendo mal àqueles que cruzam o nosso caminho quando resolve nos beneficiar? Você consegue se lembrar de um filme onde o nome do filme é Todo-Poderoso? E ali o cara faz o papel como se ele fosse Deus e ele usa um instrumento para responder sim para todas as orações do mundo. É claro que isso tudo é fictício, mas quando ele disse sim para todo mundo, o que você acha que aconteceu? Aconteceu o caos.
tudo o que as pessoas pediam foi sim. Ou seja, então, cada um pedia uma coisa e cada um se beneficiava, mas dava tudo errado. Então, se o grande plano do Evangelho é nos beneficiar, ele estaria fazendo mal àqueles que cruzam o nosso caminho, por exemplo. Porque ele precisa te beneficiar, talvez ele estaria fazendo mal a outras pessoas. Temos 3 opções para responder essa questão. Deus é único, porém parcial, e gosta de você, e está disposto a qualquer coisa só para te favorecer. Talvez uma vaga no estacionamento, uma promoção, uma vaga em um novo negócio. Você conhece aquela frase, Deus ajuda quem cedo madruga? Ou nós podemos responder, o Deus que você cultua é o seu Deus, e por isso ele tem que te defender, e os outros que procuram os deuses dele. Ou Deus pode ser chantageado com seus trabalhos, ofertas ou comportamentos. Você já ouviu alguém dizendo assim, se o Senhor me der tal coisa, eu prometo que eu vou parar de fazer isso, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Se o Senhor fizer isso, eu prometo que eu nunca mais faço isso. Eu vou fazer um jejum se o Senhor fizer isso. Olha, se eu conseguir então, eu recompenso a Ti, Senhor. Obviamente, nenhum desses 3 quadros que eu disse retrata o Deus da Bíblia. Ao lermos com calma a história do filho pródigo, percebemos muitas nuances do caráter de Deus. Quando estudamos com calma a história contada em parábola por Jesus, conseguimos descobrir muito mais do que apenas uma lição de moral que ele está dando àqueles religiosos de plantão. Vamos ler os versos 1 e 2. De Lucas 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Na realidade, essa parábola do filho pródigo, o texto dela está impregnada com muito mais sobre Deus do que nós imaginamos. Quando nós fazemos talvez uma primeira análise, nós vemos, que legal, o filho voltou para a casa do pai, que bonitinho. Quando lemos uma segunda vez, nossa, olha isso, que legal, essa percepção. Talvez quando lemos uma terceira vez, nós ainda conseguimos extrair algo diferente. Mas o texto ele está recheado do caráter de Deus, de quem Deus é. Na parábola, Deus ele é representado pelo Pai, mas toda a história se desenrola a partir do ponto de vista do filho que saiu, do filho que se perdeu. Isso pode ser um problema. As câmeras do texto é como se elas estivessem pairando sobre a experiência vivida a partir da perspectiva do garoto, do filho, e não do pai ou do irmão. Mas isso não significa que os outros personagens do texto são menos importantes do que o filho pródigo. Leia depois todo o capítulo de Lucas 15, analise com calma, veja quem são os principais atores, veja todo o cenário, veja tudo o que aconteceu, entenda a trama como um todo. Olhe a cena toda. Quando você ouve uma história, por exemplo, uma criança ouvindo uma história, a criança ela entra no cenário, a criança ela se imagina ali na situação. E quando você lê o texto com toda a devida atenção, você percebe que esta é uma história que fala muito mais do pai do que do próprio filho. Basta a gente prestar mais atenção no pai. E eu quero dividir essa palavra em alguns tópicos. E o primeiro tópico que eu dou aqui a essa mensagem é: comportamentos são reflexos, mas não são o verdadeiro problema. Por que eu digo isso? No texto, nós percebemos que o filho, ele não está bem com o pai. O filho não está satisfeito com o pai.
ele não apenas não concorda com o jeito do pai, o filho não consegue mais conviver com o pai. A atitude do garoto, ela é drástica. Ele propõe uma separação de fato. Chega, eu quero seguir um outro rumo. E ele decide então fisicamente seguir um outro rumo. E essa separação física nada mais é do que apenas uma nova formalização de uma separação que já existe no coração daquele garoto. Durante muito tempo, aquele garoto ele já não estava mais fisicamente ali, espiritualmente ali. Em seu coração, em seu interior, em suas emoções, aquele filho já está separado do pai faz tempo. E nós já entendemos que estar na casa do pai não significa necessariamente estar em comunhão com o pai. E preste atenção nisso. Estar na casa do pai não significa estar em comunhão com o pai. Esse jovem, esse filho pródigo, ele não consegue mais conviver com o pai. E a atitude dele de se afastar é só um jeito de oficializar o que já está acontecendo no coração daquele filho. Talvez ouvindo essa palavra hoje, no Facebook, na rádio, talvez ouvindo essa palavra exista uma pessoa que sabe que é um filho, mas que decidiu viver longe da vontade do pai. E quem decide viver longe da casa do pai, fica procurando problemas, fica procurando defeitos na administração da casa do pai, para legitimar o seu afastamento. Algumas famosas: eu saí porque não fui tratado como deveria. Eu parei porque eu merecia outro tratamento. Eu me afastei porque vi pessoas fazendo coisas erradas. E quando eu escuto essas coisas, na realidade, essas conversas, essas desculpas são apenas tratativas infantis de ocultar a verdade sobre o seu relacionamento com o pai. Você não ama sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, sabe o que significa? Significa passar por cima de todos os contratempos para que a distância entre você e Deus seja sempre a menor possível. Qual a distância entre você e Deus agora, hoje? Você que a gente acaba vivendo um pouco mais ali do Evangelho, vendo ali diariamente o Evangelho, e chega a cansar o fato de ver tanta gente reclamando da fé, criticando aquilo que está sendo feito, vê problema em tudo, coloca defeito em tudo, não se alegra com nada, nada nunca tá bom, nada nunca tá bom o bastante. Mas se fosse feito assim seria melhor. Pessoas que não vivem o básico da fé, não vivem o básico da fé em Deus. O afastamento físico é só uma medida inevitável que reflete o verdadeiro afastamento. Não existe conversão verdadeira. Pesquisa no YouTube. Igreja na África, igreja nesses lugares perdidos, nesses lugares afastados. Porque existem locais onde não existe o mínimo, não existe o mínimo necessário para se realizar um culto. E as pessoas estão em volta chorando, adorando a Deus, cultuando, louvando a Deus. Hoje aqui nos nossos padrões, se a igreja não tiver isso, meu Deus, que absurdo, a igreja não tem isso. E você olha para essas pessoas. Eu me lembro, meu pai, em 2011, ele foi fazer missões na África. E eu lembro assim dos vídeos que ele mostrou pra gente logo que ele chegou. A casa não tem nada, não tem a mínima estrutura necessária. O pessoal não tá nem aí, o pessoal tá lá pulando, louvando a Deus, adorando a Deus. O sentimento de um pródigo
não define o caráter de Deus. Desde o momento em que o garoto aparece na história, as câmeras da história estão sobre o garoto. O garoto pede herança. O garoto recebe a metade. O garoto parte para longe. O garoto gasta tudo. O garoto perde os amigos. O garoto fica sem dinheiro. O garoto começa a pedir esmolas. O garoto se torna um mendigo. O garoto fica deformado. O garoto vai morar num chiqueiro. O garoto come a comida dos porcos. O garoto cai em si. É sempre sobre ele, é sempre sobre o garoto. E esse é um dos nossos grandes problemas. Nós enxergamos a vida como se fosse um palco onde só nós somos os únicos em ação. A gente reclama quando chove porque temos que correr para tirar a roupa do varal, porque nós pensamos só em nós. A gente reclama do sol porque estamos com roupa de outono. A gente reclama do frio porque a gente esqueceu o casaco. A gente reclama da chuva porque a gente esqueceu o guarda-chuva. A gente só reclama. A gente reclama de tudo. E as nossas reclamações estão baseadas apenas em nós. Nós temos o problema de assistir apenas o que aparece na nossa tela, aqui no nosso monitor. Julgamos apenas pelo que aparece através da única câmera, sempre focada aqui em nós. E se eu disser para você que está reclamando por causa do seu limite no banco, você que está reclamando de algo, eu não consegui comprar isso para mim, para o meu filho. E se eu disser para você que agora tem gente com frio e que não tem com o que se cobrir? E se eu dissesse para você que agora existem crianças chorando de fome? E se eu dissesse para você que agora existem mães gritando com o filho morto nas mãos, enquanto você está triste, você está bravo, porque o seu tamanco quebrou o salto? Agora, hoje, nesse momento, enquanto você está ouvindo essa palavra, existem cristãos como eu e você morrendo por não negarem a sua fé em Jesus, e você está abandonando a sua fé, ou você está duvidando da sua fé porque você não consegue parar de fumar, você não consegue parar de beber, você não consegue parar de pecar. Existem cristãos hoje que caminham durante 4 horas para ir para o culto e mais 4 horas para voltar do culto. E detalhe, nesses lugares o culto não tem cadeira, não tem Bíblia, não tem grupo de louvor, não tem ventilador, não tem bebedouro. E sabe o que é mais incrível? Ninguém reclama. O nosso problema é que o nosso monitor, a gente só consegue enxergar a nós mesmos. Esse garoto estava se sentindo muito mal. Ele estava se sentindo muito ferido. Ele se sentia muito sujo e sentia que o pai nunca foi procurá-lo. Ele sentia que o pai nunca foi procurá-lo. Você já parou para pensar? Você já parou para observar o monitor da casa do pai? Como estava a câmera que ficou ali na casa do pai? Porque a gente lendo a história, a gente acha que a história do filho pródigo, o filho pediu herança, saiu, e como se o pai, ficasse lá e não tivesse acontecido nada. Você já parou para pensar como que o pai ficou? Você já parou para pensar como as câmeras focadas no pai ficaram? Será que logo depois da saída do filho, esse pai conseguiu comer? Será que nas primeiras noites em que o filho saiu por aí, esse pai conseguiu dormir direito? Será que nos almoços de domingo em família, esse pai se esquecia do filho? Quantas vezes o pai passou a noite em claro chorando por aquele filho perdido? Quantas datas comemorativas talvez esse pai pensou no filho? Você já parou para pensar quanta saudade esse pai não passou? Quanta saudade esse pai não sentiu?
Mas o filho, ele estava longe, estava tão distante, tão decidido, tão perdido. Ele não conseguia nem imaginar como seu pai estava com o seu afastamento. Qualquer pecado, todo pecado, por definição, é um pecado contra Deus. Todos os seus pecados ofendem o caráter do Pai. Na maioria das vezes você não está nem aí para Deus. Está apenas preocupado com o seu pecado, com o seu prazer, com o seu lucro, com o seu estado. E hoje Deus permitiu que você ouvisse essa mensagem só para saber que as suas decisões, elas machucam a Deus. Os seus pecados ofendem o Pai. O seu afastamento entristece o Pai. Hoje Deus está permitindo que você ouça essa mensagem para te dizer que Ele está com saudade de você, mesmo que você não sinta. O que você sente não reflete o caráter de Deus, não reflete o caráter do Pai. O maior presente da graça não é a casa, é o Pai. No dia em que aquele garoto ele resolveu finalmente voltar para a casa do pai, ele teve a maior surpresa da vida dele. Ele já estava com o discurso todo pronto, já estava tudo preparado. No chiqueiro, ele pensava na casa. No chiqueiro, ele pensava no conforto. No chiqueiro, ele pensava em um prato de comida quente. No chiqueiro, ele pensava em um bom banho, em uma cama limpa para finalmente ele dormir. Mas quando ele chegou na casa do pai, ele descobriu que tudo aquilo que ele queria não era nada perto do que o pai pode oferecer. O garoto, quando ele chega, ele oferece derrota, desvio, pecado, mau cheiro, sujeira, vergonha. É isso que ele tem ali disponível. O garoto, quando ele saiu do chiqueiro, ele estava buscando apenas um lugar melhor que aquilo. Ele pensava, eu vou ser um dos empregados do meu pai. Você que certamente conhece a história do filho pródigo, o que o filho pródigo encontra quando ele volta para a casa do pai? Ele encontra o abraço do pai. E como a gente pode perceber no texto, nessa história, o abraço, ele veio antes da cama, o abraço veio antes da comida, o abraço veio antes do filho entrar em casa. A Bíblia fala que o pai correu na direção do filho para abraçar aquele filho. O abraço veio antes das roupas novas. O abraço veio antes do anel no dedo. O abraço veio antes das sandálias no pé. O abraço acompanhado de um beijo ali, daquele amor entre pai e filho, vem antes do filho tomar banho. O pai beija o filho quando o filho ainda cheira a porco. O que quer dizer isso? Filho, que bom que você voltou. A casa ela está aqui no mesmo lugar, limpa como sempre. Seu lugar está aqui, filho, seu como sempre. Suas coisas estão aqui, filho. Você vai entrar e vai ver. É tudo seu. Está tudo aí, preparado para você. Eu vou preparar uma festa só para te receber. Eu matei o bezerro mais gordo por causa de você, filho. Mas antes de tudo isso, eu quero que você entenda que o seu maior presente sou eu, filho. Você não precisa de uma casa nova. Você só precisa abraçar o Pai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.